Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, aqui no 00, extensão da família portista, mas também bem-vindos a todos os adeptos que não são do Porto. Percebemos no último episódio que há muitos adeptos que não são do Porto que também vêm a este episódio, por isso, boas-vindas a todos eles. O meu nome é Pedro Fragoso. Olá Silva, como é que estás? Olá, está mais ou menos. Uma semana, como é que se vive uma semana destas? Em que se tem um match point, não é? É o primeiro match point que se tem. É normal. Normal? Não, Sim. já tens muitos anos de vitórias e de situações idênticas a esta, não é? Sim, e neste campeonato já tenho muitas jornadas disto, portanto. Sim, porque, como sabem, quem segue isto fielmente, desde o jogo com Tondela fora, portanto ali no início de dezembro, acho eu, que esse primeiro match point que o Porto assegurou, e por isso estamos todos mais tranquilos depois desse jogo, não é? Estamos, depois, sim, sobretudo depois desse jogo. O que aconteceu, entretanto, não teve grande impacto no campeonato. Hoje estamos a gravar um bocadinho mais cedo, costumamos gravar à sexta-feira, mas sexta-feira é dia do trabalhador, feliz dia do trabalhador para todos. Estamos a gravar um bocadinho mais cedo, quarta-feira, na ressaca, obviamente, de um domingo, onde o Porto, a equipa principal do Porto, foi vencer a Amadora, ao José Gomes. Vamos falar sobre esse jogo. Também há aqui alguns pequenos apontamentos sobre a equipa B, sobre as modalidades, mas vamos focar neste jogo do Estrela, um jogo onde, quando acabou, o importante foi a vitória, festejou-se a vitória, ficavam a faltar três jogos. Não se esperava era que o próximo jogo já fosse um match point, que é na base o que significa esse jogo com o Alverca em casa no próximo sábado, que eu a semana passada lamentei que fosse às 8h30, já a pensar que se calhar, não estava a pensar nisso, mas pronto, sábado poderia ser um bocadinho mais cedo, mas pronto, vai ser às 8h30, é um sábado, espera-se um dragão cheio. Há aí muitas notícias de muita candonga e muita procura de bilhetes, mas a verdade é essa, o Porto tem o estádio cheio, os lugares anuais todos lotados, e por isso o jogo já está esgotado há muito tempo. Espero que não haja grandes ilegalidades à volta deste tema e que as pessoas, que o estádio esteja cheio, que seja um dia de festa. Já lá vamos, se calhar, ao Porto Alverca, mas porque é preciso ganhar esse jogo. Estrela Porto, Silva, primeiras impressões? Olha, aquele chavão de duas partes distintas? Sim, mas a primeira parte acho que é um reflexo muito... É um excelente retrato da nossa época, de como eu a vi. Que foi muito competente, não houve adversário, foi um jogo de sentido único. Mas não foi assim uma coisa, porque não foi muito bom. Nota-se que está quase, mas há muita bola ganha. O Porto fartou-se de ganhar bolas em zonas adiantadas, mas há muita bola perdida no mesmo lance em que a ganhou, para depois ter que a recuperar outra vez, o que acontece muito rapidamente com aquele toque que meteu a bola no adversário novamente. Muito passe e recepção que podia ser um bocadinho melhor. Não tem tanto a ver com o campo aqui, porque já vimos isso em excelentes relevados. Mas de uma maneira geral, uma primeira parte competente, muito consistente, super competitiva, em que só não atropelámos, de facto, eu acho que atropelámos, mas só não foi atropelamento e fuga, porque nos faltou esse danoninho que transformaria aquele 2-0 num 5-0 tranquilamente, sem grande... E nem falo da eficácia. Criaríamos o suficiente, até pelas zonas onde recuperámos a bola, por tudo. Depois, essa primeira parte, sim, que nos deu a perspectiva de um jogo muito tranquilo. E depois uma segunda parte que foi tão tranquila que ia dando porcaria. Na verdade, foi tenebrosa, foi muito má. E nós estávamos a falar ali há bocado, eu acho que não fomos só nós que ficamos com essa sensação. Farioli quase nunca diz isto. Ao longo desta época deve ter dito uma vez que este Famalicão, acho que é a única vez que eu me lembro dele dizer não estivemos ao nosso nível, mas ele estava cheio de vontade, não podia, pela festa, pelo resultado, pela galvanização que vinha já da semana anterior, mas ele estava cheio de vontade de rasgar completamente a equipa, porque ele deve ter sido a primeira vez, incluindo o jogo em casa com o Famalicão, em que eu não vi Farioli rir-se nem na Flash, nem na Flash só vi depois, mas na conferência de imprensa ele estava com um ar muito fechado,
respostas curtas, estava com... Ele estava claramente zangado. Ele deve ter entrado no balneário a dizer: mas vocês são todos estúpidos, mas o que foi esta coisa? Não joga ninguém, mas tem que jogar. Mas há um jogo em que eu acho que o Porto também, em que vi também Farioli um bocadinho irritado, que é um jogo da Liga Europa em que o Porto sofre aquele golo anedótico. O Porto está 2-0 na Liga Europa em casa, acho que é contra o Malmo, que leva um golo assim meio anedótico de um autogolo do Moura, que é um golo que depois, por causa das contas do golo Avaredes, poderia ser complicado, e até na altura depois não foi muito complicado no final, porque o Porto assegurou a qualificação direta, mas na altura vi o Farioli muito irritado, e ele estava irritado por causa disso, porque o jogo estava a ser competente, e depois no último lance irritou. E ele, lance de desplicência novamente. E a segunda eu acho que a parte Amadora teve muito de desplicência, e foi a minha figura na semana passada. O Rosário, eu acho que ele fez o jogo todo de forma um bocadinho displicente, e depois, quando saiu ali do centro nevrálgico da coisa, passou um bocadinho mais despercebido. Ele arrisca sempre, mas há passos que são muito fracos, que colocaram colegas muito na queima. E na segunda parte senti a equipa desligada, o que é uma coisa muito, muito, muito rara no Porto. Eu podia perguntar, achas que as substituições tiveram influência nisso? Mas é uma equipa que está habituada a sofrer tantas substituições assim, naquela forma, naqueles tempos, e com aqueles jogadores e com aqueles protagonistas, que acho que não justifica tudo. E eu acho que a equipa só voltou a estabilizar com as substituições quando entrou Fofana. Não é? Sim. E eu acho que refiro-me às primeiras até. Uma das coisas, sim, eu percebi, uma das coisas que deve ter deixado furioso Farioli foi consigo próprio, porque ele deve ter dito: não devia ter metido demora nenhum, tinha entrado logo o Fofana e jogava com os meus médios de combate todos. Não que eu acho que o Mora tem culpa naquela segunda parte, não é isso. Mas de facto a equipa depois ganhou mais consistência, mais cabeça, também o adversário ficou mais frágil fisicamente, e aí acabou, a coisa sossegou. Mas independentemente do golo, mas há um período até ao golo do Estrela da Amadora que eu acho que marca, que o Estrela marcou e pronto. Sim, o Porto fica assim, ai, caraças. Mas realmente, até lá, quer dizer, eu tinha tweetado que basta ter cuidado com o Marquinhos e a coisa dá-se, é tranquilo, e de facto o Marquinhos, o Marcos Abraham, Marquinhos, para quem o viu nascer na feira, e notava-se o jogador que estava ali na B, e é substancialmente melhor que qualquer Caramo da vida, e felizmente encontrou um sítio que pode fazer a sua carreira na Primeira Liga, e ele tem lugar aqui, e de facto tem muita qualidade. Deu-nos cabo da paciência, o Estrela da Amadora deu-nos cabo da paciência durante quase toda a segunda parte. E tu a semana passada disseste: pá, lá vem a nossa... Como é que... Jovem, a nossa Nemesis. Exatamente, a Nemesis. Ia dizer Besta Negra, mas não foi isso que tu chamaste a semana passada. Mas Jovem, de facto, entra e... Para uma posição é que as pessoas que não sigam o Estrela da Amadora nem estão habituadas a vê-lo, não é? O Jovem de extremo. Sim. Senão, ele é o médio ofensivo do Estrela, também é o segundo avançado, e pronto, é um jogador um bocadinho diferente daquela média, e conseguiu arranjar a maneira de fazer um golo. Coisa que todos os outros, o próprio Marcos Abraham, que prestou mais uma vez aquela recarga ao poste, é dificílima de fazer. Eu acho que foram anos e anos e anos de folha no Olival. Quando isto acontecer, meu menino, não é para a baliza que tu vais apontar. Mas é de facto, mas tinha que ser o Jovem estava escrito. Há um lance depois da segunda parte que vamos falar, até para falar de um jogador em particular, por causa dessa vertente ofensiva do Estrela e nossa defensiva, mas deixa-me ir à primeira parte, porque a primeira parte há um nome que sobressai, Denis Gul. Nós aqui temos falado muito, mas a verdade é que nos últimos jogos falaste sempre daquela questão do o avançado entra, parece sempre que melhora. Desta vez foi o contrário, porque Denis Gul soltou-se e soltou-se. Entra o Toy, exatamente. Mas marcou 2 golos e é o grande protagonista desta primeira parte, como a figura marca o penalti, assume o penalti. Na altura, não sei, quando viste o penalti, pensaste: quem é que vai bater? Pensaste... Sim, pensei eu, e pensou o PP. E depois disse assim: olha, bateste. Pronto. Mas obviamente Denis Gul, os 2 golos merecem obviamente destaque neste jogo. Sim, é um jogo, foi importante para ele. É um jogo competente. Espero que sim, que seja importante, que seja mesmo isso, não é? Qual Toy que tenha tido clique na cabeça dele, que lhe disse solta-te,
e que agora seja de cerveja no congelador para cima e andou, porque precisamos disso, não é? Precisamos disso. Acho sobretudo que o segundo golo é um atestado de qualidade do Alberto Costa, que faz tudo bem e coloca a bola no sítio certo. Mas sim, eu quando vi o golo a fazer-se à bola pensei duas coisas. A primeira foi vai falhar. E a segunda foi não falhou, está fora de jogo. Porque é o que lhe costuma acontecer. E não, isto podem ser os astros a alinhar-se, não é? E ele a seguir faz 15 golos a somar aos 58 que vai fazer o Samu na próxima época e é um tipo de grande destaque. Não, mas é importante, eu acho que foi importante para o Samu, para o Denis Gul marcar estes dois golos. O Pietuzevski também tem uma... E acho que o facto de ele ter batido o penalti é uma prova de grande confiança da equipa nele. Por outro lado, e dele também, claro, mas ele tem que assumir. Por outro lado, dada a forma como estava a correr a primeira parte, também acho que toda a gente, e eu inclusivamente, pensou que tá, tranquilo. Se tu falhares, nós vamos fazer os outros 3, não tem mal. Mas não falhou. Sim, é preciso também não esquecer que Denis Gul também é bastante jovem. Esta equipa, nós repetimos este chavão aqui, mas é preciso, quando falamos em pormenor, é preciso dizer miúdos. Ele é o miúdo. E é importante termos isso em conta, porque nós estamos tão habituados à nossa equipa, não é? E há é uma demonstração de competitividade e maturidade muitas vezes ao longo da época que eu acho mesmo que nos esquecemos disso. Nós todos sabemos que o Mora é um miúdo, mas eu acho que os adeptos esqueceram-se disso durante muito boa parte desta época. Primeiro quando exigiam que ele tinha que jogar, como se ele não tivesse 17 ou 18 anos, e agora exigindo que ele tenha que jogar a um nível estelar, porque se ele é um fora de série, então assim não pode ser, ele não vale nada. E esquecem-se disso, esquecem-se que Gabriel Veiga tem 23 anos. Sim, uma coisa dessa. Não é? 23, o próprio Varela agora já deve ter 25, mas sim, são muito jovens, e o Gul tem 22. Por aí. Portanto, sim, são todos muito jovens. É uma equipa muito sub-23, tirando o Bednarek, tirando o Diogo Costa, tirando Varela. Bem, Fofana nem é daquele núcleo de... Rosário também. Sim, também é verdade. Mas depois os laterais também são jovens, os extremos são jovens. Ok, o PP não, mas o William não é jovem. É jovem, à minha beira é jovem. Mas sim. Mas pronto. E Pietuzevski ia tocar nesse ponto. Ele nos últimos jogos do campeonato ou da taça, né, tem andado um bocadinho mais, vamos dizer, apagado, tem saído muito frustrado com algumas exibições dele e também se calhar com as decisões do treinador em tirá-lo, mas isso faz parte. Desta vez tem ações que nós reconhecemos em Pietuzevski, do que ele pode dar, das características dele, desta vez com um bocadinho mais de consequência, até porque sofre o penalti, tem boas ações, sai também bastante cedo outra vez no jogo, mas isso faz parte da gestão que já conhecemos, mas também foi importante termos outra vez o extremo polaco em evidência. E eu acho que o Oscar, que agora aparentemente, não sei, tu sabes que esta coisa e como tu sabes eu sou um apreciador de heavy metal e portanto sou um headbanger, metalhead, como quiserem, e nós temos alguma urticária ao mainstream, não é? Mesmo as nossas bandas, quando passam a mainstream, custa-nos um bocado, não é? Então, mas afinal agora toda a gente ouve os Metallica. Eu nunca gostei de Metallica, tá? E eu gostava antes do álbum. O único álbum de Metallica que vale a pena é aquele que tu não conheces. Exato. Pronto, temos um bocado esta coisa, uma parvoíce desgraçada, mas pronto, isto fica-nos da juventude e depois acompanha-nos até à idade madura à qual eu espero chegar, porque ainda falta um bocado. Sim, então, mais 10 menos 10. Sim. E agora parece que é mainstream que Oscar Pietuzevski é um fora de série. Toda a gente diz que Oscar Pietuzevski é... Eu até sei dizer o nome dele, vê lá. Isto parte de como assim investirem não sei quantos milhões num jogador de 17 anos. Eu acho que podiam ter investido muito menos. Nas dúvidas que são naturais, a esta unanimidade em incensar o miúdo. É porque ele não tem mais, não é? Ele tem criança, mais quê? É o teenager. Ele tem 6 meses, mais, nem isso. Tem mais 5 meses do que quando chegou. E portanto há muitas decisões do Oscar que estão erradas.
Epá, mas também faz parte da forma de jogar dele, não é? Sim, e nós todos nos lembramos de nós próprios, não é? Com aquela idade. Se calhar nunca devia ter ido à tua casa, Inês. Não devia, não ia. E a minha mãe avisou-me. Pronto, mas entendes? E ele toma muitas decisões erradas ao longo do jogo. Tem muito a ver com a forma de jogar dele. Mas quando tu olhas e pensas, Quaresma fazia o mesmo. Sim. Dias, só para lembrar alguns mais recentes. Chegaram aqui assim virgens. Sim, mas o Quaresma já é um bocadinho mais adiantado. Mas ele ainda não chegou. Bom, então quando estamos a falar do Harry Potter, ele ainda não chegou nem lá perto do nível que depois Quaresma, também com alguma maturidade, conseguiu atingir. Mas acho que o Dias é um bom exemplo. E o Dias que nós recebemos, mérito de Sérgio Conceição aí também, era muito diferente do Dias que nós o vendemos, oferecemos, sim, exatamente. É muito diferente do Dias que nós oferecemos e muito diferente do Dias que existe hoje, não é? O que existiu ontem a jogar em Paris contra Vitinha, assim. Entendes? Portanto, há um caminho para este miúdo que só pode melhorar. Agora, as condições ele tem todas. E eu acho que ele vai arriscar sempre. E eu partilho da tua frustração nos últimos jogos. Já havia alturas em que, pronto, lá vai ele e vai perder a bola outra vez, isto não vai dar nada. E na Amadora, se calhar, olha, Domingos Paciência tinha muito isto, na minha perspectiva, que era, e eu ficava sempre muito atento ao primeiro drible do Domingos. Muitíssimo atento. Se lhe saía bem o primeiro, é uma desgraça para o adversário. Este homem hoje vai meter 8 em 10. Se lhe saía mal o primeiro, pá, parecia que aquilo encravava. E o Oscar se calhar é assim, mas sobretudo ele é muito, muito pequenino. Ele é muito pequenino. O que nos deu com esta idade é fantástico. É fantástico. Porque deu uma coisa que o Porto não tinha, deu esta imprevisibilidade, que às vezes parece que Farioli não gosta tanto ou prefere que seja mais comedido nessa imprevisibilidade, mas eu acho que fazia falta, e acho que o Porto beneficiou muito com isso em determinados jogos, ter esse elemento mais disruptivo. Porque eu no Dragão eu vi muitas perdas de bola do Oscar fruto dessas ações individuais, e viu a minha primeira intuição era olhar para o treinador para ver a reação corporal dele, e notava-se com o Farioli que nem é assim tão expansivo, mas notava-se que ficava um bocado mais contraído, porque se calhar ali era melhor contemporizar, era melhor dar a bola noutro sítio, etc. Vimos o William Gomes a fazer isso muito mais do que eu estava à espera. Sim, o William. E perdemos um bocadinho com isso. É verdade. Isto na primeira parte, o Porto, eu concordo com a análise geral que fizeste ao jogo. Na primeira parte, acho que já dissemos tudo. Depois, na segunda parte, nós já falamos logo até por WhatsApp sobre isso, e há pouco estávamos a falar também de Diogo Costa. Falaste do lance, é o Marcos, não é? Aquela defesa que ele tem aos pés do Marcos. Ainda está 2-0. Eu, a semana passada, quando estávamos aqui a conversar com o Miguel, falávamos da questão do MVP, do melhor jogador, que era o Fraolta, etc. Eu disse que o Diogo Costa estava ali ela por ela, e que tinha aquele lance do penalti do Soares, mas se formos agora ver caso a caso, há vários jogos em que o Diogo Costa tem defesas, em jogos que quase não tem grande trabalho, e que de repente tem ali em momentos pontuais defesas super importantes de um guarda-redes estratosférico, que para além disso tem uma importância na forma de sair, da forma como o Porto sai, como o Porto joga, e no que dá aquela qualidade não só de pés, mas de posicionamento, de leitura de jogo. E outra vez na Amadora tem um lance em que é decisivo, porque aquela defesa são 2 pontos. Na prática são 2 pontos. Vamos ver se conseguimos antes do fim da época fazer aquela contabilidade e perceber quantos pontos é que Diogo Costa valeu ao Porto este ano. E qual é a nossa diferença para o segundo classificado. Para perceber se de facto, olha, o exercício que estivemos a fazer há pouco, tu não tens mesmo a razão. E eu acho que a equipa continua a achar, agora menos, felizmente, mas acho que a época fica marcada pela maneira como a equipa dependeu muito do estado físico, sobretudo, mas da qualidade ou dos jogos que fez o Frodo. Mas provavelmente Diogo é ainda mais decisivo. Eu concordo plenamente contigo. Eu estou mais ou menos em pânico com o rumor de que o Liverpool ou não sei o quê está a olhar para ele. Eu creio que é o jogador... Diogo, eu também olho para ti todos os fins de semana. Sim, é o jogador, depois de Samu,
está protegido, que a direção deve fazer o maior esforço para manter. Concordo. 60, 70 milhões, quer dizer, se estivermos a falar, vamos vender um guarda-redes por 150 milhões, pá, tudo bem. Se não, façam contas a quanto é que valem os títulos, as entradas no Champions, e se calhar vale a pena, se calhar é um bom investimento manter o Diogo, porque é muito difícil de substituir. Sim. Por essa importância, não é? Na forma de jogar do Porto, quer dizer, certo, se nós vamos mudar de forma de jogar, isto pode se alterar, não me parece, portanto, ele é muito importante, ele é um excelente guarda-redes, depois é muito importante aí, e depois é um líder, já é um líder da própria equipa, isso nota-se perfeitamente, até porque já é dos mais velhos, curiosamente, não é? Tem muitos anos pela frente, e eu creio que é daqueles raros casos em que se calhar nós conseguimos oferecer-lhe uma perspectiva de carreira suficiente para ele, isto é, em que ele não se importa de fazer a carreira no Porto sem experimentar outros campeonatos, estas coisas todas, desde que lhe sejam oferecidas, obviamente, claro, equipas que o mantenham na alta roda. Ele é extraordinário. Eu não vejo muito, como tu sabes, eu não vejo muito futebol internacional e, portanto, as pessoas dizem, mas tu sabes lá o mamar das coisas, ou não sei, que eu não sei, já vi, mas são muito melhores. Para mim, o Diogo é o melhor guarda-redes do mundo. Essas discussões são sempre algo subjetivas, mas acho que o que é objetivo é que é difícil não colocar Diogo Costa num top 5, se quisermos top 10 dos melhores do mundo. Acho que isso é objetivo. Seleção nacional, o que faz no Porto, todas as qualidades que nós aqui já elencamos. Pronto, mas agora acrescenta as outras qualidades, não é? O facto de a liderança. Tu defendes muito bem e depois isola o Dias, o PP, o Galeno. Sim. Eu acho que veremos. Será uma novela. É daquelas joias que nós, eu acho que devemos fazer todo o esforço para manter, até porque é um símbolo do clube. Exato. E o Porto precisa de símbolos, andava relativamente órfão. Silva, o Porto vai jogar agora com o Alverca, há pouco dissemos. Não deixes passar a segunda parte. Sim, queres ir mais ao detalhe à segunda parte? Força. Quero, a segunda parte da Amadora é uma vergonha. Não diria vergonha. Isso, mas não achas que é uma segunda parte típica de final da época? Não. Ok. Não acho que seja uma segunda parte típica nem de final da época, nem do Porto. Não é uma segunda parte típica daquela equipa que em muitas fases, eu acho que esse era o elemento de fúria de Farioli, que era... a equipa desligou. Por qualquer motivo, a equipa desligou. Estava menos ligada no jogo, um tanto displicente, mal posicionada, a deixar arrastar, a pôr-se muito a jeito de que as coisas nos corressem mal, pelo menos até à entrada de Fofana, em que a coisa estabilizou. Não sei se ele deu 2 gritos a alguém. Mas eu não reconheci aquele Porto e espero não o voltar a ver. O Porto está uma maratona, o Campeonato Nacional é uma maratona. Por falar em maratona, um abraço ao nosso ouvinte e meu amigo Gonçalo, que fez a maratona de Aveiro no domingo, com um excelente tempo, um atleta, um portista brilhante. Mas deixa-me dizer que isto é maratona e nós temos agora a meta, encurtou, não é? Supostamente a meta era só daqui a 3 semanas, mas vai encurtar, fruto do mérito do Porto, principalmente, e encurta frente a um Alverca de Silva. Obviamente que vai haver muita conversa sobre a euforia, e nós falamos aqui sempre da imaturidade da equipa, e certamente que isso abalará a forma como até os jogadores foram recebidos na noite de domingo, não é? Por um grupo de festa do título, não é? Uma pequena pré-festa do título, se quisermos. É natural, já existiu várias vezes. Eu não gosto, ou seja, há certas superstições que uma pessoa gosta de manter, nada de festejos, deixa consumar as coisas. Sabemos, obviamente, que está mais do que ao alcance, será... esperemos nós que seja já no sábado, estamos todos convictos disso. Eu acho que ainda há pessoas escondidas nas suas caves a rezarem ou a fazerem esmacumbas ou muito compenetradas no downfall do Ajax, que ainda não são 5, mas são 3 jornadas. Podemos, na verdade, perder todas. Exato. Podemos perder todos os jogos e sim, deve haver.
Mas até esses devem começar a ter alguma dificuldade. Mas obviamente que o jogo contra o Alverca será um jogo, para além das questões técnicas e táticas, um jogo também muito emocional, que há que fazer essa gestão emocional. Se nós, enquanto adeptos, temos de nos preparar, certamente com os jogadores, porque não são imunes, e Farioli já falou em alguns casos dessa questão. Uma das últimas vezes foi quando o Porto entra em campo depois do clássico de Lisboa, do derby de Lisboa. Obviamente que aqui esta semana, uma semana limpa, que há algum tempo que o Porto também não a tinha, será importante do ponto de vista psicológico para preparar para sábado o Porto atacar o jogo. Esperas que o Porto entre, se calhar como tem feito nos últimos jogos do campeonato, com excelentes primeiras partes? Excelentes, mas pronto. Sim, boas. excelentes no sentido Certo. de atitude, de arrumar o jogo. Sim. E deixa cá ver, e eu acho que há aqui duas dimensões, independentemente das superstições de cada um, tudo bem, mas a dimensão dos adeptos é uma dimensão muito própria. E os adeptos têm todo o direito de festejar, e de festejar já, e de dizerem que são campeões deste Tondela, e que seja a análise mais fundamentada, não, mas seja mais fundamentada ou menos fundamentada, não interessa, seja mais emocional, mais racional, mais por euforia. Quer dizer, se nós formos racionais, então sim, vamos todos receber a equipa, porque a bem da razão, qual é a hipótese? É tão curta que se calhar é negligenciável, e os adeptos estão cobertos de razão e podem festejar à vontade. Mas agora estamos a euforias antes do... Eu não sei. Há um detalhe de que nós estávamos a falar há pouco que tem a ver com a juventude da equipa. E podes acrescentar outro, que é o facto de estes jovens não terem ganho. Isto é mesmo a primeira vez deles. Né? Tirando Diogo, um ao outro. PP, sim. É a primeira vez. Está tudo ali ainda virgenzinho, sem perceber muito bem como é que isto se faz. Como é que isso deve dar alguns nervos. Quer dizer, porque o que tu aprendes nos filmes também não era isso. Mas é complicado. No entanto, eles são profissionais. E eles ganham, independentemente da sua idade, o suficiente para lhes ser reclamada e exigida essa competência. Mais uma vez, o Porto é substancialmente melhor que o Alverca, que vai entrar tranquilo da vida, com o objetivo único: não somos nós que vamos ser os vossos cabeçudos, não é? O que é muito legítimo. Vão fazer o seu jogo, vamos estragar a festa, vocês vão sair daqui, não há festa nenhuma à nossa conta, giro, e isso é muito legítimo, e oxalá o façam da melhor forma possível, mas há um oceano de diferença de qualidade entre o Alverca e o Porto, e é isso que tem que estar colocado em campo. Desde o primeiro minuto, sim. E eu acho que vai haver um nervoso miudinho, porque já o detectámos nestes últimos jogos, não é? Nesse, a seguir ao Sporting Benfica, por exemplo, já o detectámos, ele vai estar lá. Acho que tem muito a ver com a eficácia inicial. Se nós criarmos, já nem digo concretizarmos, mas se nós criarmos, se nos saírem 2 ou 3 coisas bem, isso vai galvanizá-los, eles vão estar no lugar. E depois há Farioli. Eu não sei que equipa é que Farioli vai escolher, mas eu acho que o Excel vai ter uma query desta vez que vai ser por idade. Quantos anos é que tu tens nos jogas? Entra, que é mesmo para termos gente com alguma experiência que seja capaz de... Bem, os líderes estarão lá, Bednarek, Diogo Costa, mas se calhar é preciso alguém mais à frente, sei cá, um Fofana que dê 2 gritos a um miúdo, ao Oscar, e que diga: oh menino, não. All in all, vai correr bem, nós vamos ganhar, e as pessoas vão poder festejar já com as contas feitas, mas desde que o foco esteja lá. Mas eu confio muito na equipa técnica. Não fazes esta gestão durante 31 jornadas para agora, antes da palestra, darem com o Farioli bêbado porque teve a beber 3 garrafas de Prosecco a festejar um título que ainda não é matematicamente dele. Não acredito. Isso. Pela reação que ele teve. Até porque se ele tiver 3 garrafas de Prosecco não precisa de beber, que eu pode a bem do clube...
só a pensar no clube, eu próprio. Pode partilhar connosco, mas isso viu-se claramente, acho eu, naquela reação que pós-jogo da Amadora, em que ele estava claramente chateado, e isso acho que... Eu acho que não vai ser uma semana fácil para aquela gente, não foi? Não, senhor. Pois não. Gonçalo, põe aí a figura da semana, vamos a isso. Quis dizer separador e não consegui lembrar da palavra, mas pronto. E disseste Gonçalo. E disse... Não. Gonçalo. Figura da semana, a tua é Zaidu, explica lá. É, e nem sei se já não foi antes, mas não faço claro ideia. que já foi. É provável. Zaidu. Porque Zaidu já te disse aqui porque é que eu acho que Zaidu até faz uma parte da época, porque ele na verdade durante boa parte da época nem conta para a Totobola, se calhar porque teve a aprender algumas coisas, não sei. Já aqui dissecámos porque é que eu acho que ele se adapta melhor a este estilo Farioli do que, por exemplo, a Sérgio Conceição 21-22, aos outros também se adaptava bem. Já vimos isso tudo, mas Zaidu é a minha figura da semana porque eu senti muita falta dele na Amadora, porque ele ia parar o Marcos e não, porque ele ia impedir que Ivior jogasse ali. E é que eu acho que Zaidu, assim como tinha a teoria de que Soncaia foi um dos laterais direitos mais importantes da história do Porto. Tinhas essa teoria? Sim. Mas continuas e mantenho. E explica lá essa teoria rapidamente. Não. Soncaia foi titularíssimo. Na primeira época da Adriança. Mas já tivemos. O Buturovic mas o Buturovic não era titular. Lucas Marek também não era titular. E Soncaia foi consistentemente titular de uma equipa que ganhou títulos, inclusivamente. E eu acho que ele é um dos laterais mais importantes da história, não por isso, mas porque creio que toda a formação e todos os outros jogadores do plantel olhavam para o Soncaia e pensavam: se este tipo pode ser titular do Porto, eu posso acreditar em mim, e devem ter trabalhado imenso, e portanto tens ali o nível Soncaia. E eu acho que o Zaidu em boa parte cumpre os critérios sem ofender o Soncaia. E nem o Zaidu já agora, mas paciência. Mas sinto a falta dele porque aparentemente neste momento, porque Farioli, por um motivo qualquer, que eu espero que não seja ter-lhe parado o cérebro 2 ou 3 vezes, matou o Moura. Não conta, não entra, não joga, não conta. Espero que jogue agora, depois de Alverca, pelo menos para não perdermos o homem para a vida, não é? Mas uma vez que o matou, só Zaidu ou Martim Fernandes, que está numa gestão complicada de lesão, podem impedir que o melhor central da Liga Portuguesa seja defesa esquerda. E é por isso que Zaidu é a minha figura da semana. Fico muito contente que ele esteja de regresso por este simples facto. Por um lado, porque ele tem sido muito competente na maior parte do tempo, e por outro, porque vai evitar que Kivior ande a correr atrás dos marcos da vida, o que é uma coisa que ele não faz assim tão bem, como é natural, e porque nos retira qualidade no centro da defesa, na saída de... Enfim, em tudo o que já dissemos. Não resulta. Não resulta. Eu sei que não resulta. Tu não sabes porque gostas da solução, mas até Farioli já deve ter percebido que não resulta. E nós perdemos... Nem é tanto pelo que ele joga ou não joga a lateral, e na Amadora, e durante a primeira parte, até subiu mais do que é hábito, porque se calhar está-se a habituar, mas é pelo que perdemos na posição em que ele é mesmo muito bom. Eu concordo em traços gerais contigo e mudei a minha opinião em relação a eu acho é que em determinados jogos, nestes claramente não, mas em determinados jogos ele poderá ainda ser relativamente Farioli importante. Explicou no jogo que contra da taça, não é? Exatamente, que pensou que aquilo lhe podia poupar uma substituição se já o tivesse em campo. Ok, é discutível. Mas deixa-me aproveitar esta boa fase das minhas ações no teu mercado para te pedir, e aquele penalti sobre o Fofana no jogo com o Oroca? Ainda não? Mas teve quase. Isto ainda faltam 2 jornadas. A minha figura... sei, vamos ver. A minha figura da semana é Denis Gould, já falamos, mas eu só queria trazer aqui um bocadinho um elemento mais lúdico, porque o Denis Gould, quando chegou o ano passado, os adeptos criaram uma música muito gira para ele.
acho que foi não sei se sentes isso, mas acho que nos últimos anos, comparado com há 20 anos, 15 anos, perdeu-se um bocadinho as músicas dos adeptos, dos Pé-Dragões, dos coletivos, perderam um bocadinho de originalidade, acho eu. Não sei, pode ser déficit meu. Sim, ou uma coisa minha, mas acho que há 20 anos havia mais músicas dedicadas a jogadores com maior criatividade, e acho que a música do Denis Gould é muito bem sacada. Estava ali a pedir, né? Não sei quem é que se lembrou, mas claro, estava mesmo a pedir. É verdade, temos ouvido pouco, porque ele, e isso é também uma forma de, vamos ver se ouvimos mais vezes esta música, esta época e ainda na próxima época. E eu tenho um amigo que é músico, vive em Londres, grande portista, foi a Nottingham das 2 vezes. Se calhar não vai mais a Nottingham, vou-lhe dizer isso, não correu bem. Mas ele é músico, está em Londres, é o Tiago Gomes e Tiago Matos. Tiago Gomes Matos, acho. Ele às vezes, profissionalmente acho que é Tiago Gomes. Eu é que lhe chamo Matos. Okay. E ele depois, ele mandou-me um áudio com uma música que ele fez. Eu queria aqui mostrar. Gonçalo, achas que posso pôr aqui um pequeno áudio vou pôr aqui o microfone, espero que isto não esteja muito alto. Estádio do Dragão, com a força de um gigante, família portista sempre para diante, rumo ao 31 para ser campeão. Vilas Boas guia a nossa nação, na raça do bicho ninguém nos detém. O Jorge mandava e a gente também, azul e branco no peito a brilhar, com o Faioli nós vamos ganhar. Honramos a mística do capitão, com a garra do 2 em cada pulmão. A meta é o título, o Dragão está louco, queremos o caneco, falta muito pouco. Lá 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 lá. A emoção cresceu-lhe, não é? Agora vou gritar. Mas gostei. Bad Bunny. Sim, pelo menos não é Café o com Rum. Não, é mainstream, não é heavy metal a versão. Mas... Tenho a certeza que ele consegue fazer um hymn power metal com isso fácil. É meter as guitarras certas. Fica o desafio. Mas eu gostei muito desta música. E é engraçado porque sábado é dia 2. É verdade. Fica essa pequena Espero mística. que isso esteja espelhado em todo o balneário, porque é uma coincidência, não sei, durante algumas partes desta época, eu não lá escrevo, mas durante uma parte desta época e em alguns jogos nós, olha, aquela recarga do Marcos ao poste, sim, aquilo desviou. Só para ter desviado, porque isso não cabe na cabeça de ninguém. Ainda por cima ele faz aquilo com o pé esquerdo. Certo, se fosse com o direito, pronto, não. Portanto, dia 2 é uma feliz coincidência. Esperamos nós, portanto, e acho que é mais um motivo para a equipa não se perder. Fica essa nota. Notas breves antes de irmos para o final do episódio, para a memória da semana. Equipa feminina do Porto, campeã, 2ª divisão. Depois do ano passado termos vencido a 3ª divisão. Passo a passo, escalão a escalão, estamos na 1ª divisão para o ano. Também estás a fazer músicas agora. Fiquei com o ritmo. Mas para o ano, então, para a Liga BPI, o Porto estará presente, mas ainda há 2 taças para ganhar. O Porto ganhou ao Fofó, Futebol Benfica 4-0 no dia da Liberdade, no dia 25 de Abril. Mas ainda há 2 taças para ganhar. Dia 17 de Maio, Jamor. A final mais importante, contra o Benfica, e por isso, espero eu, acho que isso já está minimamente acordado, que a última jornada do campeonato seja no dia 16, sábado, no jogo frente ao Santa Clara, não é? O último jogo, para depois poder haver uma boa falange de adeptos no domingo às 17h15 no Jamor, frente ao Benfica, para apoiar num jogo que será extremamente complicado. Estamos a falar de 2 realidades completamente diferentes, e que isto esteja ciente. Falaremos mais disso nos próximos episódios. É uma final, mas é uma não final. É para jogar. Exatamente. E haverá outra final. O Porto também está a jogar a taça da Associação do Futebol do Porto. Contra outra equipa da Valadares da primeira, não é? Sim, Valadares. Tu sabes que eu não acompanho muito o futebol feminino? Sim. Desde logo porque acho que não tenho maturidade, mas é o que é. Eu acho que nós ter noção das nossas fraquezas é
é meio caminho para nós deixarmos evidenciar-se. Então, no entanto, não acompanhando, mas subimos divisão e ganhamos, somos campeões, boa, fixe, giro, mas já comecei e trago isto porque eu sei que tu não tens redes sociais por aí além, e portanto quero que tu não sejas um tipo perfeitamente excluído do que se passa no éter. Claro, por favor. Então, já começa a haver esta coisa do ei, acabou o bom ambiente no futebol feminino. Acabou, então agora chegaram os grunhos, acabou. Que é uma coisa que à primeira me deixa furioso, não é? Irritado. Poxa, como qualquer tipo que se sente excluído de um clube. Mas porquê que eu não posso entrar? Quer dizer, as minhas sapatilhas valem mais do que a tua roupa toda. Isto frustra. Mas se pensarmos um bocadinho, eu acho que vai mais fundo do que isto, que é o que nós estamos a passar às pessoas, às falanges, e lá vai o tipo para a sociologia, que ninguém quer saber disso, moço. Mas eu quero. Que é, de facto, eu acho que o significado profundo disto não é isto agora acabou o bom ambiente porque chega os tipos, os labregos. É isto agora, se calhar não já na primeira época, mas nós também achávamos isso do masculino, que eles iam demorar e olha, já está assim, se calhar é já não vai ser até minha, até tua. Não, queres ver? Nos últimos anos tem sido é minha, Pronto. exatamente. Mas também ninguém se chateia, está tudo bem, agora se calhar vêm estes para aqui ainda se chateiam. E eu já ouvi coisas, para além desta, e esta é verdadeira, até já, coisas como, não, espera que quando for o futsal é a mesma coisa, também isto vai... Sim, porque no futsal tem havido vários episódios. Não tem havido episódios nada dignos. Nada. Está tudo bem. E aliás, a verdade desportiva é só malta a entrar em campo e cortar bolas. Não, está tudo bem. E já agora, por causa da verdade desportiva, queria dizer que não vai haver mais jogos no Parque dos Príncipes. Porque em havendo, mais uma vez, Frederico Varandas merece resposta de André Vilas-Boas, que diz sim, vou fazer na Champions. Porquê? Se o Paris Saint-Germain pode, eu também posso. Porque eles, acho que, eu só vi uma imagem, ficaram com uma bola. O apanha-bolas não devolveu uma bola. Que isto vai cair o Carme a Trindade, seguramente. No jogo de ontem. A todos os níveis, sim. No jogo de ontem. Portanto, em relação ao futebol feminino, sim, nós chegamos, mas desde logo são mulheres, o que quer dizer que são substancialmente mais inteligentes e têm, sobretudo, uma inteligência emocional 20 anos à frente de qualquer um de nós. Portanto, a coisa vai correr bem. E sim, nós vamos chegar lá para competir. Não precisam de se preocupar. Acho eu. Handball, desculpa. Perdi-me. O Porto ontem perdi-me e o Porto também perdeu. O Porto perdeu, sim. 5 pontos. Será muito difícil dar a volta na próxima terça-feira, em casa, por isso, frente aos alemães do Melsungen, assim, o meu alemão não é forte. Quartos de final, mas pronto, esperemos que será complicado, mas fica aqui... Falta um jogo. E tudo é possível, obviamente, mas a época de handball não está a ser a melhor, ainda não é esta. Fica também aqui, aproveito para desejar boa sorte ao Sporting de handball, que vai jogar frente ao Aalborg no acesso à Final Four da Liga dos Campeões. Fantástico. O Sporting está na Liga dos Campeões com muitas boas prestações, tal como o Porto também já esteve há alguns anos nessa... Sim, eles são claramente a melhor equipa. São claramente a melhor equipa e por isso boa sorte, porque é importante para eles e para o handball português, que tem tido ótimos sucessos. Para desejar boa sorte também, já agora, desejamos boa sorte ao Braga na Liga Europa, que se joga amanhã, com alguma frustração de não sermos nós a jogar amanhã as meias finais, mas não queria pegar muito por aí, mas... Nós teremos seguramente, espero eu, a oportunidade de fazer balanços desta época, mas eu aproveito já para te dizer que, efetivamente, em termos das competições europeias, a prestação das nossas equipas, e acho que isso nos devia dar um bocadinho de noção, pelo menos, não é? Nós falamos muito mal.
Leiam a mensagem de Fernando Pessoa, assim ele explica uma série de coisas que nós falamos muito mal de nós próprios, tendemos a desvalorizar muito e a nossa liga não presta. Então quando o Porto ganha, aliás, já começou, né? Sim. Desde quinta-feira, lá está, é por isso que eu não gosto de mainstream e agora já me sinto no mainstream, agora parece que já está tudo bem, já está na moda, agora vamos falar de arbitragem. A arbitragem, a final e as apostas, já está tudo a caminhar para o lodo. Mas desvalorizamos muito isso. A prestação das nossas equipas nas competições europeias este ano é boa. Se o Braga chegar à final, é muito boa. A piorzinha, a que nos deixa mais aquela de fogo, não foi assim tão bom, é mesmo a nossa. A nossa Porto. Sim. Porque podíamos ter ido mais longe. E eu falava do balanço da época, não só para dizer isto da prestação de todos. O Sporting cai perante um colosso que está a lutar não pelo 16º, mas pelo título na Premier League. O Benfica cai um colosso mundial como o Real Madrid. O Braga está na meia-final para disputar, não vai ser nada fácil, mas está lá para chegar à sua segunda final europeia, onde nos devia encontrar e não vai encontrar. Portanto, digamos que nós somos os mais modestos nesse caminho. E isto deixar-me este sentimento de frustração é um extraordinário elogio à época que Farioli conseguiu fazer à frente do Porto, não é? Porque no fim do campeonato mundial de clubes, se me dissessem, mas pronto, para onde vais ser campeão? Não ganhas mais nada, mas és campeão. Eu, poxa, não acredito assim, já isso é uma época estrondosa. Mas não, ele foi tão competente que nós ficamos Nottingham, pá, fogo, não. Por isso, eu acho que não tinha mais notas soltas antes de irmos à memória da semana. Bora. Vamos a isso. Memória da semana. Começo eu, porque Porto Alverca, lembro-me assim sempre Lembras-te do Deco? do Caju? Porque não? Porque o Deco. Isto muda e é fantástico. Isto define as pessoas. Tu pensas Alverca e eu penso Deco. Tu pensas Caju. Não é? Portanto, se eu te disser União de Leiria... Se calhar estou com fome. União de Leiria... Derlei. Vá, pensa que ias-me dizer Maciel. Tiago. Assim. Podia dizer Elton. Nem esse, mas podias. Dizer Elton. Mas há um... O Porto Alverca, a última vez que o Porto jogou com o Alverca em casa, eu acho que foi esse jogo. Em que o Porto já festejou o título, tinha festejado no dia anterior no sofá. O Porto estava no hotel na altura e festejou porque o Sporting não ganhou ou perdeu o jogo. Estamos a falar de 2003, 2004. O Porto depois venceu o jogo contra o Alverca, acho eu, no dia 25 de Abril. Portanto, estamos a fazer 22 anos. Mas eu estou-me a lembrar só queria trazer um Porto Alverca 2001-2002, uma época fatídica, aquela época de Otávio, mas é uma época muito importante. Um dia destes podemos falar um bocadinho sobre isso, porque é a época de Otávio, depois vem Mourinho, que podia ter vindo Jardel, e se calhar se tivesse vindo Jardel como esteve no aeroporto para assinar pelo Porto, a época poderia ser totalmente diferente, o século XXI podia ser totalmente diferente do Porto. Para além do avanço económico que o bairro do Aleixo teria tido se tivesse concretizado, mas pronto, já nem estamos a falar nisso, não é? Se calhar Rui Rio poderia ter feito outras coisas no bairro do Aleixo. Bom, não interessa. Porto Alverca, esse Porto Alverca 2001-2002 é em março, fica 0-0 e é um jogo que eu lembro, tem pouquíssimas pessoas nas Antas, esse jogo. Eu lembro-me, fui ver, isto foi um sábado à tarde, e era daqueles jogos em que eu ia ver, e eu era bastante puto, mas sentia-se que pronto, ok, isto não dá nada. Sabes aquele sentimento de pronto, isto não vai dar nada. Eu vou-te dizer a equipa: Paulo Santos, que também acho que jogou no Alverca, Jorge Andrade, Ricardo Costa, Mário Silva, Cândido Costa, Costinha, Deco, Pavlin, Pena, McCarthy e Clayton. Não é uma má equipa. Pois não é assim. Então, quem era o lateral direito disso? Eu diria que Ricardo Costa. Eu diria que é Cândido Costa. Cândido. Eu diria que é Cândido. Há de ser de Cândido. Depois é um 4-3-3, que já é com o Mourinho. Clayton... é um 4-4-2, porque depois é Pena e McCarthy. Pena McCarthy. É esquisito. Eles jogam que aí entrem. Sim, mas é esquisito. Depois ainda entrou o Carlos Secretário ao intervalo, para o lateral direito, seguramente. O Mourinho sentiu que estava... E sai Pavlin e Cândido Costa, precisamente. Não é 4-3-3.
E entra Paulo Costa, que também tinha estado no Alverca, um avançado, lembras-te? Paulo Costa do Sporting. Formação do Sporting, sim. E também entra Fredrik Soderstrom. Enfim. Um banco de luxo. Soderstrom, que era titularíssimo. Com Otávio principalmente. Com Otávio principalmente. Bom, esta é a minha memória, mas a tua memória é... Qual é a tua memória? Diz lá. A minha memória é o antiquíssimo último campeonato que nós... Que o Porto ganhou? Ganhamos o... 2001, 2002? Então espera aí, um amigo meu emprestou-me aqui 2001, 2002. 2021, 22. Ufa, sim. 2021, 22. Em 2001, 2002 tinha sido a época do Alverca. Sim. Um amigo meu emprestou-me aqui, por acaso, quando tu disseste que era a memória, eu estava a comentar e ele emprestou-me aqui. Quem está a ver em vídeo é uma medalha, a medalha da Liga. A medalha de Porto campeão, precisamente dessa época, 21, 22. 21, um amigo 22. meu emprestou-me. Temos saudades de Pronto, ter estas medalhas e de ver taças, não é? Quero... Aqui é. Medalha? Não fico assim embasbacado a olhar para a Não, medalha. fico porque eu desejo muito que todos os elementos deste plantel que jogaram, incluindo Caramo, E os que não jogaram, que ainda joguem. João Costa, sim, olá, João um Costa abraço. não, João Costa tem que jogar. Mas incluindo Caramo, possam receber uma medalha, se não igual, muito semelhante a essa. Pá, bolas. Fantástico. Mas é a minha memória por isso, porque parece que foi há muito tempo. Parece que foi há muito tempo e não foi. Assim há tanto. Foi há 3, 4. Foi há 4 épocas atrás, na verdade. E isto para dizer que o título que Farioli vai conquistar esta época, e é um dos temas que eu espero trazer num dos próximos episódios para nós discutirmos, do meu ponto de vista, é um título histórico com uma importância muito semelhante ao primeiro título que Sérgio Conceição ganha no Porto em 17-18. Sim. Depois vamos esmiuçar os motivos. Okay. Mas tudo o que se disser deste título deve ter em conta a importância, o marco que ele representa na história recente do clube. E pronto, é repetir 21-22 em 25-26 e agora é para o ano podermos fazer esta brincadeira e eu estar a dizer, a minha memória é o campeonato da época passada. Ganhamos outra vez. Muito bem. Há pouco não falamos da B, que perdeu 3-0 no... Tem perdido. Num dos próximos episódios falaremos um bocadinho mais sobre isso. Mas tem uma explicação muito simples já agora, que é, dado o horário a que nós jogamos, segunda-feira às 6, 6:30, por ali, é muito complicado. E eu não tenho conseguido ver os jogos. E obviamente o Brandão está descansado, né? Claro. Ele olha, o chato não está, então está tudo, opa! E ele sente-se à vontade, pá, isto vai acabar, Brandão. E eu segunda-feira de lá para onde vou ver o jogo, não sei bem como, mas vou conseguir. E portanto tu tens juízo que eu andarei por aí. Uma nota sobre esse jogo. Onde é que tu estavas a 15 de agosto de 2010? Eu vou alcoolizado, né? 15 de agosto de 2010. 15 de agosto de 2010. Faço ideia. Foi quando nasceu Emiliano Abdul Ba Kassamá, que se estreou. Emiliano Abdul Kassamá. Emiliano Abdul Ba Kassamá. Estreou-se pelo Porto B, como profissional. Esse Kassamá. Esse Kassamá. Estava no estádio? Não, quando nasceu. Não, quando ele nasceu, não. Quando ele se estreou. Quando ele se estreou, não sabes. Não. Na Qual Fiel. é esse Kassamá? Este Kassamá. Não é o Kassamá antigo. Tá bem. Não, este Kassamá. É o novo Kassamá. O novo Kassamá tem 15 anos, por isso nasceu a 15 de agosto de 2010. Uau, percebido. Olha, é Ferragosto, um dia muito especial para os italianos. E estreou-se, e só não bateu o recorde do Mora em estreias em jogos profissionais de precocidade por um dia. O 0-0 fez aqui o levantamento, foi por um dia. Eles têm só... Boa, acho ótimo que isso aconteça sem queimar muitas etapas. Acho que o Kassamá entra já com um handicap grande, que é eu assisti à estreia de Rodrigo Mora, não assisti à estreia de Kassamá, mas com trabalho ele vai conseguir superar esse peso. Esse dia em falta. Sim, ele vai conseguir superar e ter uma bela carreira. É o que lhe desejo. Claro, mas não, fica só este apontamento. Próxima semana esperemos voltar ainda mais contentes para este episódio. Nós vimos sempre bem dispostos. Sim, a próxima aqui. semana já somos pessoas para tocar aí em artefactos que andam a passear pelo 0-0, inclusivamente, no qual não tocamos. Nada, zero.
Zero. Porque nós não tocamos no que ainda não é nosso. Isso, exatamente. Um abraço a todos, espero que tenham gostado deste episódio. Já sabem, se é canto do Porto, é provável que dê golo. Até para a semana.